E é sobre isso que a gente vai falar ainda nessa noite. Eu queria que todos abrissem, todos que estivessem com a sua Bíblia, abrissem no livro de Oséias, profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Não, obrigado. Oséias 6 e 3. Não que seja a minha pessoa desejando, né? Mas o meu irmão me obrigando. O tema é prosseguindo em conhecer a Deus. Oséias 3 diz o seguinte, o Paulo pode ler, por favor? Paulo da Nice. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não vou fazer para todo mundo, que somos bastante, mas vou escolher algumas pessoas. E eu gostaria que você dissesse para mim uma pessoa em que você confia muito. Uma pessoa que você mais confia. Mas não é espiritual, viu? Não vale falar Deus, não vale falar Jesus. É uma pessoa mesmo, um ser humano, em que você confia muito. Dani, por favor. Uma pessoa que você confia muito. Meu marido. Muito bem. Anice? O marido dos meus filhos confiam. Muito bem. A Rosana? Minha mãe. Então, muito bem. Mas por que você confia nessas pessoas, Rosana, por exemplo? Por que você confia na sua mãe? Por que você tem essa confiança que parece ser extrema na sua mãe? Porque eu acho que seria a única pessoa no mundo que seria capaz de dar a vida por mim, que nunca iria me passar para trás, nunca, que é o mesmo sangue, que a gente tem um vínculo, né, de mãe e filha mesmo. Muito bem. Então, mas eu quero te informar que a sua mãe pode não fazer isso, mas existem mães por aí que fazem. Infelizmente. Talvez as pessoas, e eu creio que a sua mãe seja tudo isso que você falou, porque a gente conhece, a gente tem visto, mas a gente conhece também por aí pessoas que confiam demais. Até a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim, pode a sua mãe ou seu pai esquecer-se de você, eu porém jamais esquecerei de ti. É muito, muito bonita essa confiança que você tem na sua mãe. E agora eu quero dizer que se você confia nela, é porque você aprendeu, você cresceu com ela, ela foi te ensinando, você foi tendo aquela convicção de que você podia confiar nela. É assim com os nossos amigos também. A Dani disse que confia no marido, a Anice disse que confia no marido. Porque a gente conhece. Porque você passa um tempo com a pessoa e você conheceu aquela pessoa uma certa ocasião da sua vida e você prosseguiu conhecendo ele. Então, a gente começa a ter confiança mesmo. A gente às vezes tem amigos que a gente tem confiança. E isso é importante. A Bíblia nos orienta e nos aconselha a ter amigos. A Bíblia até fala que às vezes é melhor um amigo do que um irmão. Então, é muito interessante isso. A convivência é que nos faz conhecer cada dia mais as pessoas. E assim nós devemos fazer com Deus. A nossa convivência com Deus é que nos vai fazer e nos dar confiança. Porque quando a gente veio para Jesus,
A gente veio com uma certa ressabiado. Né? A Maria às vezes sempre conta aqui de quando ela veio para Jesus, ela veio assim, com o pé atrás, desconfiada, né? Sempre receosa. Mas depois que a gente se lança nos braços do Senhor, a gente começa a conhecer melhor Ele. Né? E como é que a gente começa a ter a intimidade, o maior conhecimento com Ele? Falando com Ele, orando, jejuando, cantando, ouvindo a palavra dEle, né? Indo à igreja, ouvindo o Senhor, o pastor falando do Senhor nosso Deus. E a gente começa a ter confiança no nosso Deus. Até o ponto em que nós falamos assim, olha, eu dependo totalmente de Deus. Né? Eu me lanço nos braços do Senhor porque eu confio nele. Eu tenho confiança, eu tenho certeza de que o que eu preciso Ele vai me dar. Do que eu necessito, Ele vai suprir. Então, esta é a nossa busca e é o que nós devemos continuar fazendo a cada dia da nossa vida. Diz aqui o versículo: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, quer dizer, a sua saída como a sua chegada também, a alva é a chegada, é o nascer do dia, né? É certa. Eis que a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Essa canção que eu cantei com a Cláudia, que nós louvamos ao Senhor, diz assim: a minha vida foi uma procura. Com a alma cheia de agruras eu chorava tanto, tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia. Né? Quanto sofrimento. Foi ferido, foi humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo. É isso que o homem precisa e é isso que o homem busca. O homem, mesmo sem saber, ele busca esse nascimento de novo. Né? O ser humano ele vive à procura de Deus. Às vezes eles procuram em lugares errados, mas eles estão procurando Deus. Né? As pessoas, quando procuram uma cartomante, quando procuram um tarólogo, quando procuram um mago, eles estão procurando alguma coisa para a sua vida. Eles estão procurando alguma coisa para preencher a sua vida, eles estão procurando no lugar errado. Nós, graças a Deus, tivemos a felicidade de conhecer o Senhor Jesus e conhecer... Quem aqui conheceu Jesus pessoalmente? Eu conheci. Todos conhecemos. Ah, mas pessoalmente? Como assim pessoalmente? Né? O Senhor Jesus, no momento em que a gente entregou a nossa vida para Ele, Ele se revelou a nós. Ele se revelou a nós e aí nós conhecemos ao Senhor Jesus e nós começamos a caminhar e começamos a aprender o que o Senhor Jesus fez por nós, o que Ele resgatou para nós. E nós começamos a caminhar cada dia, e cada dia que a gente vai conhecendo o Senhor Jesus, nós vamos ficando mais felizes com Ele, mais confiantes nele, porque nós sabemos pela palavra dele, que é a Bíblia, e quando a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida, nós lemos a Bíblia e temos a certeza, e temos a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Que não é o caso de uma pessoa que não tem ainda o Espírito Santo, quando lê a Bíblia ele fala, isso aí é papel, isso foi escrito por homem, mas nós não. Nós quando lemos a Bíblia, a gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra na presença de Deus. E isso nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que estar conhecendo o Senhor nosso Deus. Não é verdade? A nossa vida nesse mundo é muito passageira, é muito rápida. Um homem pode viver quanto hoje na atualidade? A gente tem casos aí de pessoas de 120 e poucos anos. Né? Mas o normal de uma pessoa viver hoje, a estatística é de uns 80 anos. Né? De 70 a 80 anos. A própria Bíblia diz que a nossa vida é até os 70. O que passa disso é canseira e enfado. Né? Mas ela é muito rápida, irmãos. Ela é muito rápida. Eu tenho quase 50 anos, tenho 48 anos, e eu começo a pensar na minha juventude, na minha criancice, na minha mocidade. Eu fico pensando, gente, como passou rápido. Como eu deixei de fazer coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Como eu deixei de me aproximar mais de Deus, de conhecer mais o Senhor. A gente tem visto pessoas aí que se achegam a Deus e têm uma vida maravilhosa. Pessoas que têm a unção de Deus na sua vida e quando eles colocam a mão no enfermo, aquela pessoa levanta e começa a andar, um paralítico. Por que ele é assim? Será que ele é melhor do que nós? Será que é melhor do que eu? Será que é melhor do que você? Não é. Não é.
somos todos iguais perante o Senhor, mas a nossa